Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Pérolas escondidas. Deus nos abandonou? Não queremos que este reine sobre nós. Lucas 19:14. Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes. Não temos rei senão a César. 19:15. Há muito tempo atrás, quando Pilatos perguntou aos líderes religiosos e ao povo de Deus se deveria crucificar o rei deles, os líderes das igrejas e o povo que o seguia responderam então: não temos rei senão a César. Rejeitaram Cristo e assim rejeitaram a Deus, o único que poderia livrá-los da destruição, colocando em seu lugar um rei romano, selando assim o seu destino. Pouco depois, tendo Cristo retirado-se do templo para nunca mais voltar, demonstrou claramente que a destruição do templo e da cidade, bem como o fim do mundo, eram apenas o resultado natural da escolha que fizeram. E respondendo todo o povo disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Mateus 27:25. Desnecessário descrever aqui os horrores que passaram os judeus e seus filhos no cerco de Céstio e na destruição do templo e da cidade de Jerusalém, bem como na perseguição implacável movida depois por Hitler contra eles. Deus abandonou os judeus naquela hora? Não. Eles o abandonaram na pessoa do seu filho e colheram os frutos ao escolher em seu lugar um outro representante. Mas infelizmente não aprendemos a lição. Tome emprestada a ideia de alguém que conseguiu ver onde reside o problema para fazer um pequeno comparativo. Nos disseram que não deveríamos fazer orações nas escolas e nós concordamos. Nos disseram que não se deveria ler a Bíblia nas mesmas escolas e concordamos. Nos disseram que, como o Estado é laico, não deveríamos ter a Bíblia como norma para decisões, comportamentos e prática e nós concordamos. A mesma Bíblia que nos ensina a não roubar, a não matar, a honrar pai e mãe. Mas aí nos disseram que não devemos corrigir nossos filhos quando se comportam mal, embora a Bíblia ensine o contrário, e nós concordamos. Disseram o mesmo quanto aos professores, alunos, e concordamos. Então se levantou Darwin, dizendo que Deus estava morto e que em realidade descendemos dos mesmos ancestrais dos macacos e covardemente preferimos ser condescendentes com isso, descendentes de macacos, do que filhos de Deus. E então veio a promiscuidade, o aborto, o homossexualismo desenfreado, a zoofilia, a pedofilia sendo praticada e protegida por padres e sacerdotes, e nos calamos. Vieram as revistas com fotografias de mulheres nuas, depois fotos de crianças nuas, e publicaram sexo entre homens e homens, mulheres com mulheres e animais, e shows de TV, filmes e novela promovendo essas profanações, violência, sexo ilícito, drogas, assassinatos. E nós dissemos: isto é arte, isto é cultura. E assistimos passivamente e pior, ajudando a promover esses canais, essas programações e estas redes de televisão com nossa audiência. Agora estamos perguntando por que nossos filhos não têm consciência, por que não nos obedecem e por que não sabem distinguir entre o bem e o mal, o certo e o errado. Por que jovens matam pessoas estranhas ou seus próprios colegas de classe ou a si próprios? Permitimos que eles jogassem joguinhos inocentes, onde aprendem a matar, atropelar, roubar, enfim, tudo que não presta, porque afinal são apenas joguinhos. Nós colhemos exatamente aquilo que semeamos.
Se tivermos pelo menos o bom senso e a coragem de perguntar a Deus o porquê de tantas mortes, violência e destruição como está ocorrendo nas escolas e nas cidades, a resposta de Deus seria uma só. Fui expulso das escolas, fui expulso das instituições, das cidades, de vossas casas e das igrejas. Não sou aceito em nenhuma delas, e como posso protegê-los se me mantém afastado de vocês? Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quisestes. Mateus 23, 37. Então, Senhor, isso é tudo? Infelizmente não. Na destruição de Jerusalém foi mostrada a destruição do mundo. O que agora ocorre, fogos incontroláveis, fúria da natureza, inundações, como Estados Unidos da América, México e mesmo no Brasil, são apenas gotas do que virá no mundo todo. Da mesma forma que foi no passado, que escolheram a César, um rei romano, no lugar de meu filho, também hoje estão fazendo o mesmo, diria Deus. O ecumenismo tem escolhido César, um rei romano que se assenta na cadeira papal querendo ser Deus, e este César moderno tem juntado reis de todo o mundo para o seguir. As leis dele estão sendo colocadas no lugar das leis de Deus. E finalmente, quando o domingo, um dia que a marca e o sinal de autoridade papal for imposta como lei no lugar no dia que Deus santificou e abençoou, neste ato, o mundo irá repetir o que fez há quase 2000 anos atrás. Não queremos que este reine sobre nós. Lucas 19, 14. Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes: não temos rei, senão a César. Crucificarão novamente Cristo na presença de seus representantes, daqueles que estarão advertindo o mundo a guardar as leis de Deus. E então, e desde o tempo em que o contínuo for tirado, e posta abominação desoladora, haverá 1290 dias. Daniel 12, 11. Será colocada então a abominação, o domingo, o sinal de autoridade da besta que traz a destruição, a desolação, no lugar do contínuo, perpétuo, o sábado do Senhor. E somente os que entenderem isso serão protegidos destas calamidades, como foi ensinado por Jesus. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Mateus 24, 15. Tristemente, apesar de ser tudo muito claro, poucos aceitarão, e menos ainda, poucos atenderão esta advertência. Que Deus tenha misericórdia de nós. Pense nisso e que Deus seja contigo.